E sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Jana, é com muita alegria que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, porque temos aí a nossa nova geladeira, né? Se você não acompanha ou não é inscrito aqui no canal, eu vou deixar um link aqui do que aconteceu com a nossa geladeira. E pra você que já assistiu esse vídeo, então você tá entendendo a história toda. Sim, a gente tinha ficado sem geladeira, né? Depois de tudo que aconteceu com a outra. Vou mostrar também aqui no vídeo, porque ainda estamos com essa outra geladeira. Ela está sem funcionar. Um problema, na verdade, que eu tinha falado a vocês no outro vídeo, né? Que foi o vazamento de gás. A gente não conseguiu ajeitar, ficamos sem geladeira por um bom tempo. Inclusive, essa geladeira que nós estamos agora, eu até já passei mais de 15 dias aí, eu acredito, com ela, desde o dia que chegou. Porque eu também queria testar e ver algumas coisas para poder falar com mais propriedade com vocês. Então, resumindo, o modelo da nossa geladeira é essa daqui que eu vou deixar do lado. O preço pode ser que tenha mudado, mas a gente comprou nas Casas Bahia. Claro que seria esse preço assim se fosse no cartão, como a gente comprou no carnê, saiu bem mais caro por conta aí dos juros. Mas fazer o que, né? Quando você não tem cartão e não acha alguém que tem um limite tão alto para simplesmente comprar uma geladeira para você no cartão, você tem que arcar com os custos que foi aí os juros, né? Então assim, pra gente que tava desesperado, sem geladeira, né, e não aguentava mais ficar, então assim, pode ser que ela tenha mudado o preço, né? Eu vou comparar com vocês de quanto eu comprei e quanto ela tá agora. Mas por que nós compramos esse modelo, afinal de contas? A gente escolheu esse modelo porque a gente ficou com tanto medo de ir para algo novo, sabe? Eu tava olhando nas Casas Bahia, via muitas geladeiras que eram muito bonitas, sabe? Aquelas geladeiras grandes, né? E nosso sonho era ter uma geladeira assim e tal. Mas eu fiquei com tanto medo depois que eu tive aquela, que eu não sei explicar a vocês. Eu comecei a pensar duas vezes. E isso é muito interessante para quando você estiver na sua casa um dia. Você pensar mais nas coisas, não agir por impulso, né? Talvez se eu tivesse visto ela pessoalmente, a gente nem teria ficado com ela. E aí, eu sei que acabou nos dando muito prejuízo, né? E quando eu fui comprar outra, eu tava olhando essas grandes, eu tava muito em dúvida. Eu vou deixar os modelos que eu tava muito em dúvida, que eu tinha achado muito bonito. Mas claro que antes eu assisti resenhas aqui no YouTube e tudo. Então eu tava em dúvida entre umas duas, eu creio, uma era da Electrolux e a outra era da Brastemp, mas como a minha da Brastemp, né, já tinha acontecido aquilo, eu acho que eu fiquei meio com receio de comprar a da Brastemp de novo. Uma marca que eu sempre gostei, pelo menos lá em casa, a gente usava bastante, era a Consul, então de certa forma já me dava mais uma confiança por conhecer essa marca de outra forma, ela não costumava dar tanto defeito, né. Então quando eu fui comprar dessa vez, eu pensei que eu não só precisava de uma geladeira barata, como eu também precisava de uma geladeira econômica. Então isso me fez muito abrir os olhos na hora de comprar uma nova geladeira, né? Até porque de qualquer forma a gente se endividaria muito, né? Sendo pelo carnê a gente ia pagar caro de toda forma, não tem pra onde correr. Então as coisas que eu tava procurando numa geladeira era uma que tivesse um gasto menor de energia, uma que não fosse tão baixa quanto eu, né? Eu tenho 1,65 m e eu vi uma geladeira lá que tinha 1,50 m e pouco. Eu disse, não quero uma geladeira mais baixa do que eu, sabe? Então eu tava querendo uma que fosse um pouco mais alta do que eu, né? E também tava olhando essa questão aí do preço e o frete. Eu acho que foi mais ou menos essas coisas. O frete pra gente, pelas Casas Bahia aqui pra Fortaleza, saiu R$30. Então o frete não tava tão caro. Teve geladeiras que o frete tava R$200. Eu fiquei, meu Deus, não tem condição. E aí a gente acabou achando essa inox. Se vocês acreditam, eu não sabia que tinha esse modelo inox. Então assim, por que essa confiança de comprar justamente esse modelo? Porque a da minha mãe é do mesmo modelo. E aqui no condomínio também tinha uma menina que ela também tem esse modelo, né? Então eu senti mais confiança de comprar. Vi que não era uma geladeira tão pequena, ela tem 1,70 m, se eu não me engano. Então um pouco maior do que eu, né? Um pouco não, na medida, né? Ali maior do que eu. Então eu achei que era uma geladeira assim pequena, né? Em relação à outra que a gente tinha, ela fica até pequena mesmo do lado dela. Então assim, achei que ela supria nossas necessidades em questão de tudo, né? De economia, de tamanho. E ela tinha na cor inox, que isso foi uma coisa assim que eu fiquei meio passada, porque como o nosso fogão era inox, eu não esperava que eu fosse encontrar uma geladeira barata em inox. Pra vocês terem ideia, eu tava olhando a branca da mesma e no dia que eu tava olhando lá tava 2.800. Eu fiquei sem entender como assim, geralmente a branca é mais barata. Enfim, eu não entendi nada, né? Sei que eu fiquei muito feliz quando eu comprei e consegui, além de achar uma geladeira com
como é que eu posso dizer, com preço assim acessível em relação às outras. Também achei uma que pudesse combinar ali com o fogão, então eu gostei muito, sabe? Porque eu já tava meio pensativa como é que ia ficar a minha cozinha também, né? Comprando uma branca, o fogão inox ia virar uma bagunça. Então, assim, só que eu tava realmente com prioridade não na decoração, mas realmente no nosso bolso, né? Então, assim, ter achado a inox pra mim foi a maior felicidade, porque eu não sabia que tinha, né? E aí, eu sei que a gente conseguiu comprar, né? A gente deu uma entrada também, a gente deu uma entrada de R$300 nessa geladeira. E aí eu sei que a gente ficou esperando a geladeira chegar e, minha gente, é uma tortura, porque as Casas Bahia não sei o que acontece, que você não consegue rastrear, sabe? Tanto que chegou a geladeira aqui e lá tava como se não tivesse nem saído do canto. Então, assim, eu sei que dá um medo, mas eu acho que chega, meu povo, as coisas nas Casas Bahia. Então, assim, eu fiquei muito feliz no dia que chegou. Comecei a abrir sozinha, porque eu tava sozinha em casa, né? Chegou de tarde. E aí eu sei que eu comecei a abrir. Pensa no trabalho de tirar aquele adesivo sozinha. Minha gente, vocês não tem ideia. Aquele adesivo que vem assim na parte do inox é que nem um fogão. O fogão também, quando eu fui abrir, eu quase não conseguia. É um plástico muito resistente que vem grudado nele, sabe? E aí eu só esperei assim pra realmente ligar e tudo quando o Thiago chegou, né? Porque ele pôde me ajudar a arrastar a geladeira. Ia tirar o isopor que tava embaixo que eu não consegui. Então, assim, realização, minha gente. Realização tem nome, porque eu fiquei tão emocionada de ter aberto, assim, uma geladeira nova. Eu disse, como assim, meu Deus, eu nem acredito que depois de tantas tribulações com a outra geladeira eu consegui abrir aquela. E assim, pra mim não foi só uma emoção porque a gente conseguiu comprar, mas porque depois caiu a ficha, sabe, que nem na casa da minha mãe a gente nunca tinha conseguido comprar algo assim novo que a gente tirasse, sabe, da caixa e tudo. E eu ter aquele momento ali que, nossa, eu tô morando sozinha agora, não na casa mais dos meus pais, e eu pude abrir uma coisa nova, sabe? Realmente é uma conquista muito grande. Então, assim, eu me senti muito feliz, sabe, por isso. A gente tem que ser grato por essas coisas. Às vezes a gente não entende o que acontece ali, né? Mas no final das contas, quando as coisas dão certo, você vê que foi o melhor a acontecer. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é o valor da conta que vinha de energia. Foi outro motivo por qual eu quis comprar uma geladeira talvez mais econômica. Eu lembro que teve uma vez, quando a gente já tava com essa abençoada dessa geladeira, que a conta veio simplesmente 184, sim. 184. Sabe o que a gente tem em casa? Na época que veio essa energia, essa conta, a gente só tinha somente o ventilador e a geladeira, que eram os que mais gastava, né? Eu não tava contando tanto com a iluminação, porque a gente só liga à noite. Então, assim, eu fiquei meio chocada. Eu falei pro Thiago, como é que a gente vai pagar essa conta assim, sendo que a gente não tem nem máquina de lavar, a gente não tem nem o resto, já tava em 184. Então, assim, fiquei muito preocupada. Eu não queria dizer a ele, mas eu já tava desgostosa com aquela geladeira, porque eu percebi que o gasto com certeza era dela. Então foi aí que eu pesquisei quantos quilowatts ela gastava. Não fiz isso no dia da compra nem nada. Fiz isso quando veio esse papel de luz. Então, nela tava um adesivo meio falsificado, como se ela gastasse 52 kW mês, né? E aí eu fui pesquisar no site mesmo, porque eu tenho a desconfiguração, enfim, os papéis dela tudo original. E aí eu vi que ela gastava 58 kW ao mês. Eu digo, meu Deus, essa bicha é muito gastadeira, não tem condição não. E aí eu sei que eu fiquei desgostosa, e com isso que aconteceu também, foi um fato a se pensar, de realmente trocar. Então, assim, mesmo tendo acontecido isso, a gente ter ficado sem, eu achei bom o fato de a gente poder ter uma nova e comprar uma mais econômica. E aí, quando a gente foi comprar essa, eu também olhei o gasto, se eu não me engano é 36 kW mês, né? E que diz lá. E aí eu fiquei feliz, né? Porque eu tenho certeza que vai vir uma economia. E eu esperei passar uns meses para poder ter certeza para trazer isso para vocês, né? Então veio, enquanto a gente tava com a outra, veio 184, depois veio 112 e essa última agora veio R$87. Então, eu acho que a geladeira tinha uma grande relação com esse consumo. Só isso explica, né? Porque a gente continua tendo as mesmas coisas e o papel de energia diminuiu bastante, né? Então, assim,
outra coisa que eu quero dizer a vocês é que quando a gente geralmente tá morando sozinho, a gente fica muito ansioso. É normal você querer ter tudo a tempo e a hora, você querer, sabe, eu quero colocar isso mesmo. Minha gente, tenham paciência, porque senão a gente acaba fazendo merda. Eu tiro pela geladeira, né, que a gente comprou muito impulsivo e acabou acontecendo isso. Então, assim, é importante a gente olhar o que não só cabe no nosso bolso, mas as nossas condições. Por exemplo, quando eu vim pra cá, eu pensava muito em fazer aquelas ideias que o povo tava muito na moda fazer, que era envelopar o piso, né, pra dar um aspecto de madeira. Só que foi passando o tempo, sabe que eu já não penso mais nisso, de fazer isso com o chão? Eu fico pensando, olha, se você tem uma cerâmica branca e você cuidar bem dela, ela fica bonita assim na casa. Só não é comum, como os apartamentos aí, essas outras decorações que você costuma ver, mas fica bonito se você manter o piso branco bem organizado, sabe? Então depois eu comecei a pensar na decoração do meu jeito, no nosso estilo, e não sempre naquela forma padrão que todo mundo faz, sabe? Então eu vou mostrar a geladeira ligada aí pra vocês terem noção um pouco ali como ficou a cozinha e também como ela é por dentro. Mas esses tempos aí que eu tô usando ela, eu confesso que ela não me deu nenhum trabalho. Ela é muito silenciosa em relação ao Brastemp. A Brastemp fazia um barulho que me incomodava um pouco, sabe? E ela tem o sensor lá, né, que você pode mexer, coisa que na outra tava quebrada, e isso ajuda muito conforme o tempo. O tempo aqui em Fortaleza é muito doido, uma hora tá chovendo, outra hora tá um sol danado. Então, assim, conforme o tempo, é muito importante você também tá regulando essa questão aí da geladeira, porque tinha vezes que ela tava já querendo fazer gelo, apesar de ser frost free, né, porque a temperatura tava realmente, assim, do tempo fria. Então, ela naquela temperatura, ela ia acabar fazendo gelo, e aí eu já diminuía. Então, assim, é interessante vocês também verem essa questão. Então, vou mostrar a vocês agora a geladeira e espero que vocês tenham gostado aí das dicas. E se esse vídeo te ajudou, não se esquece de deixar o like, seguir aí, acompanhar para mais dicas, mais atualizações, né, de como tá ficando a casa. Eu garanto a vocês que daqui pro final do ano essa casa termina. Eu acho que a gente termina essa decoração. Então, assim, tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. E bora pro vídeo ali da geladeira. Bom, então agora eu vou tentar gravar aqui pra vocês, né, o nosso espaço, pra vocês poderem ver aí que o nosso fogão realmente é inox e a geladeira também, né. Eu coloquei esse imã que tinha na outra também, então isso aqui é um imã, eu acho muito fofo, eu costumo deixar porque eu acho muito bonitinho. Então aqui, como vocês podem ver, o gasto dela, como eu falei a vocês, e aqui diz tudo, né, é o modelo. Nessa parte você pode regular quando você apertar, e se você apertar depois aqui do 4 e ela ficar toda acesa, é o turbo, no caso o 5, né? Então assim, vou estar abrindo ela aqui pra vocês poderem ver, ó. Ela gela muito bem, aproveitei que eu tava passando aqui um Veja pra poder mostrar melhor a vocês. Sempre quando tá um dia antes de feira, eu costumo dar uma passada assim de pano pra depois a gente fazer a feira. Essa parte do congelador ela ainda tá bem resistente de abrir porque ela é bastante nova, ó. Então ela é bem dura às vezes, mas porque a borracha ainda, como vocês podem ver, tá bem novinha. Ela vem com essa bandejinha também, eu sinceramente não acho tão boa, ela é muito dura. Eu pretendo comprar depois um de silicone. Ali você pode ajustar, né, como vocês podem ver. E aqui saiu a dela, vocês conseguem ver que ela chega a tá bastante, ó, suada, né. Então assim, ela gela muito bem. E aí a gaveta também aqui tem um espaço muito bom, ó, como vocês podem estar vendo. E assim, essa é a nossa geladeira, né? Eu tenho gostado bastante dela, ela tem um tamanho bom, combina aí com a nossa cozinha e é fácil de limpar. E desse outro lado, essa outra geladeira, que é a outra que eu mostrei pra vocês, da Brastemp, que não tá funcionando e que tá sendo aí como o nosso armário ainda, meu povo. Ainda tá sendo o nosso armário, mas eu pretendo realmente colocar logo ela pra fora, porque eu sei que com o tempo ela parada, ela pode mofar, né? Mesmo eu fazendo tudo que eu já pesquisei, ela pode vir a mofar. Então, tá vendo nesse adesivo dela aqui, ó, fala que o consumo dela é este, só que depois eu procurei e vi que não era. Outra coisa negativa é que esse visor, quando a gente comprou, não funcionava. Então, é como eu tô dizendo a vocês, né? Quando a gente comprou, a gente não foi atento, assim, a muitos
coisas que a gente poderia ter sido, né? E aí por isso aconteceu aí essas coisas. Como vocês podem ver, ó, a diferença de tamanho dela é bem grande, ó. Olha aqui, essa altura aqui dela, ó, pra essa, né? Então, a outra é bem maior, mas eu confesso que não tem nada melhor do que uma geladeira funcionando e cumprindo com a sua obrigação de geladeira. Então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado e conforme a gente for aqui montando nossas coisinhas e a cozinha de fato ficar pronta, eu venho mostrar mais coisas aqui pra vocês.